eu estou adotando a ideia que o ativismo social seria simplesmente uma atitude com visão política. Seria mais do que isso. Uma atitude que leva ao deliberadamente extrapolar o que seria esperado como atividade institucional, chamando para si uma atividade que eu diria propriamente legislativa. Para usar uma expressão que o professor Tércio Sampaio Ferraz costuma usar, o Poder Judiciário, nessas espécies, deixaria de tomar decisões programadas para tomar decisões programantes. Eu recebo aqui uma informação de que eu devo falar mais próximo do microfone. Por favor, me avisem se assim fica melhor. Eu dizia, a lógica do ativismo muitas vezes corresponde a essa ideia, usando palavras do professor Tércio, de que o juiz se afasta de decisões conforme um direito previamente programado e passa a tomar decisões que são verdadeiramente programantes da vida em sociedade. Passam a ser novas pautas de conduta para a vida em sociedade. Eu não quero discutir exatamente o tema do ativismo enquanto abuso. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a justiça me parece devidamente acusada de ativismo quando o que está a fazer é desenvolver uma atividade que, conforme eu pretendo esclarecer ao longo da minha exposição, é induzida a atividade de cunho mais político, que é induzida na própria Constituição, que é induzida pelo sistema constitucional estabelecido notoriamente pela Constituição de 1988. E essa inevitável politização do judiciário, em certa medida, é saudável. Em certa medida, é normal. Não se confunde com o excesso do ativismo. Muito bem. Com essas considerações iniciais, eu gostaria de desenvolver a sequência da minha exposição abordando três grandes temas que me parecem o substrato da discussão sobre a previsibilidade ou a imprevisibilidade de decisões judiciais. Em primeiro lugar, algumas ações sobre segurança jurídica e Estado de Direito. Em segundo lugar, algumas ações sobre legalidade. E, em terceiro lugar, e essa parte principal, algumas considerações sobre o controle jurisdicional que se faz a partir da legalidade. Muito bem, quanto à segurança jurídica. Segurança jurídica, boa-fé, proteção à confiança, são efetivamente temas do momento. Cada vez mais, o Supremo Tribunal Federal toma decisões, eu poderia citar alguns precedentes para vocês, explicitando um princípio de segurança jurídica. Um princípio de segurança jurídica como estando implícito na Constituição. De fato, nós não encontramos, com essas palavras, uma previsão constitucional de um princípio com esse nome. Mas em diversos acordos, o Supremo Tribunal Federal afirma que o princípio da segurança jurídica é integrante da cláusula do Estado de Direito. Às vezes até refere da pessoa humana, mas muitas vezes encontra a sede de segurança jurídica no Estado. E diversas leis têm se referido à segurança jurídica em complemento à Constituição. Por exemplo, o Código Civil de 2002 se refere a isso. A lógica de encurtar certos prazos prescricionais tem relação com a segurança jurídica. Em matéria de direito administrativo, posso citar a lei sobre o processo administrativo, a Lei Federal 971, por exemplo, refere explicitamente à segurança jurídica e que também prevê alguns tipos de encurtamento de prazos para as medidas a cargo da administração
em nome da segurança jurídica, ou mais recentemente, ou, enfim, não mais recentemente, na mesma época dessas outras que eu estou mencionando, lei que se refere às ações diretas de constitucionalidade, arguição de preceito fundamental, lei 9868, lei 882, ambas de 99, que com a lógica de ação de efeitos de constitucionalidade, vem querendo responder a essa demanda de segurança jurídica. Segurança jurídica, previsibilidade, tem a ver com sentimento de expectativas geradas, a norma posta a priori. A decisão jurisdicional sempre é uma norma jurídica a posteriori, de situações concretas, totalmente abstratas, no caso do controle de constitucionalidade. Mas, para pensar no dia a dia da justiça do trabalho, em cima de situações concretas. Essa decisão a posteriori, em da segurança jurídica, espera-se tenha algum fundamento, um parâmetro a priori, que as pessoas que estarão sujeitas a essa decisão constitucional possam ter um mínimo de previsibilidade na sua conduta, ou de previsibilidade quanto às consequências da sua conduta. No entanto, é inevitável que haja uma margem de apreciação sobre a lei previamente estabelecida. E isso, como eu já disse e repetirei ainda nos minutos seguintes da minha fala, é inevitável. Em que pese seja inevitável, por vezes o legislador a querer colocar limites para isso. Para dar um outro exemplo, mais recente, as alterações à vida da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigos 20 e seguintes, foco mais até mesmo na proteção do administrador público do que dos indivíduos em geral, vem estabelecer uma série de regras que aparentemente limitam essa margem do juiz decidir contra a previsibilidade. Não vou me deter nisso, dado os limites de tempo da exposição, mas para me referir rapidamente a um exemplo, eu diria, o artigo 20 da nova redação da Lei de Introdução determina que, resumindo o texto, na esfera controladora judicial, não se possa decidir com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Esse assunto de decidir com base em valores abstratos, vou voltar a ele logo em seguida. Ou o artigo 21. A decisão judicial, decretar invalidação de ato, contrato, ajuste, processo, deve indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Ou ainda o artigo 24. A mudança de entendimento judicial deve levar em consideração as orientações gerais que vigoravam na época em que a decisão que está sendo controlada foi tomada. Enfim, apenas o que eu quero dizer com esses exemplos é uma tentativa do próprio legislador de colocar limites a essa marca de interpretação judicial da lei no momento de fazer o controle concreto da legalidade ou ilegalidade de algum ato, visando a estimular a previsibilidade. Em que pese a boa intenção do legislador, é muito difícil que isso aconteça. Porque, mesmo com esse texto da lei, ele próprio será objeto de interpretação. Quer dizer, não existe clareza absoluta de texto algum de lei que deixe ou que elimine qualquer margem. Gente, foi a alternativa que a gente tentou. Tentar sempre é válido, não a gente já tem garantido na vida, mas realmente está muito difícil a conexão para nós, para ele, e a gente não via muito sentido de manter essa tentativa. Acabou, não vou dizer que foi em vão, foi válida, porque foi uma tentativa, é sempre válida, mas eu acho que uma decisão aqui talvez seja quase de consenso se a gente fizesse uma votação e interromper um pouquinho e passar para a última palestra da manhã. Estou dando uma satisfação para vocês em relação
ao que nós tivemos aqui. O próximo convidado será o professor Antônio Rodrigues. Ele vai falar sobre direitos humanos em perspectiva com a justiça do trabalho. O professor Antônio Rodrigues é mestre, doutor e livre-docente pela USP, é professor associado de Direito do Trabalho e Direitos Humanos da USP também, pesquisador, foi secretário nacional de Justiça no Ministério da Justiça no ano de 2002, procurador legislativo do município de São Paulo, e foi o primeiro diretor da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Professor. Seja bem-vindo. Já mandei assim. Aqui. Bom dia a todos e todas. Minhas saudações aqui à família da 5ª Região, na pessoa da doutora Margarete. Com muita alegria eu venho aqui e já tive em outras escolas, em outras EJUDES, de outras regiões, mas essa é uma das que eu queria conhecer pela importância que tem, pela tradição que tem no direito do trabalho, pelo fato de ter sido celeiro de grandes juristas no campo do direito do trabalho e no campo dos direitos sociais e dos direitos constitucionais de uma forma geral. Quero dizer também aqui, aos amigos que realmente é uma pena não ter tido a possibilidade de assistir à apresentação do meu querido amigo Fernando Dias Menezes, colega meu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas um grande amigo, um colega dedicado exclusivamente à ciência, à docência, à pesquisa e aos mistérios agora de gestão de uma das mais importantes instituições de fomento à pesquisa do Brasil, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, é um desafio de gestão, de gestão acadêmica, de gestão de ciência, dos mais importantes, dos mais relevantes, enfim, e digo isso porque sei que a sua ausência aqui é realmente fruto de uma impossibilidade institucional incontornável. Bem, deixa eu contar uma história para vocês, antes de começar o nosso diálogo, digamos assim, que eu proponho que seja realmente, tanto quanto possível, interativo e uma via de mão dupla. Eu venho de uma instituição, especificamente do departamento de uma instituição, que desde o início dos anos 2000, desde 2002, eu tive 14 anos como professor de Direito no Instituto de Economia da Unicamp. Aliás, virá aqui
um colega, ex-colega do Instituto de Economia da Unicamp. Depois eu ingressei em 2002 na Universidade de São Paulo, no Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Vou contar essa história porque ela é o grande mote da mensagem que eu quero trazer aqui a vocês. Quando ingressei, a CAPES, nas suas periódicas avaliações, nos desafiava a estabelecer linhas de pesquisa, que naquela época, para uma instituição de pesquisa jurídica, era uma grande inovação. Isso não foi só lá, isso foi em todas as... A CAPES, digamos assim, socializou essa preocupação, na verdade, essa determinação, essa política de avaliação acadêmica para todas as universidades, públicas e privadas. E o Departamento de Trabalho logo achou a grande eureka. Vamos estudar direito do trabalho na perspectiva dos direitos humanos. E por que essa... Isso foi absolutamente consensual entre os colegas. Todos ficaram extremamente entusiasmados. Vamos, digamos assim, vamos dar gás na legitimidade, na credibilidade, na combatividade dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais de uma forma geral, digamos assim, no combustível da legitimidade do ativismo dos direitos humanos. Por que isso, naquela época, foi visto como uma grande solução? Porque, naquela época, ou seja, aquela época que eu quero dizer, há 18, 19 anos atrás, aproximadamente 20 anos atrás, já estava absolutamente instalada uma ambientação de profunda crise do direito do trabalho. Uma crise que começa a partir de alguns movimentos empresariais na metade dos anos 80 e se aprofunda intensamente com a expansão da globalização durante os anos 90, com aprofundamento na mudança na forma de organização do trabalho, de aproveitamento e organização e gestão do trabalho, com a crise da grande indústria fordista e taylorista e a emergência dos modelos japoneses climatizados, porque os japoneses sempre primaram por ter um grande respeito pelo protagonismo da pessoa do trabalhador, né? Todos nós conhecemos o contrato vitalício do Japão, né? Que ainda hoje, apesar de toda a mudança também no Japão, alcança mais de 65% da força de trabalho empregada na população economicamente ativa do Japão. Bom, e toda essa esse grande feixe, variadíssimo feixe de linhas de crise, de transformação, surpreenderam o direito do trabalho e colocaram o direito do trabalho numa defensiva. E assim ele tem estado nos últimos 30 e tantos anos. Eu diria 40 anos a essa altura, né? Tristemente, a minha carreira acadêmica foi marcada pelo estudo da crise do direito do trabalho. Na minha graduação, eu fiz o 5º ano na escola, escolhendo a área de direito do trabalho. Por quê? Porque foi em 1981 o momento áureo, o apogeu do novo sindicalismo. São Paulo e o ABC era o apogeu do novo sindicalismo. Eu iniciei minha carreira de advogado advogando no ABC, em 1982. Então, o direito do trabalho era visto como, digamos, o grande repertório renovador do direito, o grande repertório de expansão de reconhecimento de direito e de distribuição de renda e de restabelecimento da democracia no Brasil. Estamos falando isso em 1982, 81, 82, 79 foi a anistia. Muito bem. Tudo isso é para dizer para vocês que as coisas não são tão fáceis quanto muitas vezes podem parecer. E eu vim aqui não para trazer respostas, mas trazer alguns problemas, algumas questões. E eu acho que eu sou melhor em trazer questões do que apresentar respostas. Até porque algumas questões, essas são questões que a gente brinca dizendo que são questões de $1 milhão, né? Questões para as quais não existe uma resposta, nenhum conjunto de respostas absolutamente consagradas, consolidadas. Rapidamente, eu vou propor aqui... Opa, como é que eu... Para onde que eu oriento? Para cá? Oi?
está... Espera lá. Vai lá. Ah, agora sim. Então, eu quero começar traçando, tecnicamente, analiticamente, alguns elementos diferenciais, alguns traços de diferenciação entre o ethos dos assim chamados direitos humanos e o ethos dos direitos sociais, em especial dos direitos trabalhistas, a partir de alguns critérios. Em primeiro lugar, a fundamentação moral. Em segundo lugar, não pela ordem, mas aleatoriamente, enfim, um outro critério, a origem histórica. Ou seja, em que, historicamente, estão radicados os primeiros momentos de consolidação e de afirmação dessas duas agendas de direitos humanos e direitos sociais ou do trabalho. Em terceiro lugar, é muito importante uma proposição estética. Quando eu digo estética, não no sentido apenas de forma, de visual, estética no sentido de uma construção retórica de persuasão. Uma construção retórica de ação e de postulação legitimadora. E o vetor subjetivo da tutela, ou seja, para quem esse troço se destina? Quem é o cara que vai ser objeto da tutela, da proteção dos direitos humanos e dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas? Isso não é apenas um exercício teórico, embora seja também e essencialmente um exercício teórico, e eu pretendo ainda, na sequência, trazer a vocês as consequências práticas e, evidentemente, as oportunidades analíticas e preditivas que essa distinção bem traçada pode nos trazer. Desde já adianto a vocês que eu acho importante aproximar as duas agendas, mas, baseado na experiência desses últimos 20 e tantos anos de aproximação, já temos elementos para saber aquilo que algumas experiências que deram certo e outras experiências que não foram assim tão exitosas, e permitir que vocês, no seu dia a dia, nas suas reflexões e, sobretudo, na sua atuação profissional, sejam capazes de algum modo, se lembrar de algumas ideias desse encontro para que examine a sua própria visão desse namoro dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, dos direitos sociais. Bom, em primeiro lugar, vou tratar da fundamentação moral dos direitos humanos. Vejam, até o advento da modernidade, até a formação do Estado moderno, Estado que não houve sempre, né? Estado é uma construção moderna. O que nós chamamos hoje de Estado não existiu sempre. Até a formação do Estado moderno, e é importante ter presente isso, a obediência não era um problema. A modernidade é caracterizada exatamente pelo momento histórico em que, no Ocidente, obedecer passa a ser um problema. Ou seja, quais são as condições de legitimidade da obediência? Um texto seminal que muitos de vocês seguramente já leram ou já ouviram falar, enfim, conheceram, é o Discurso da Servidão Voluntária de Etienne de la Boétie. Um texto de 1549, portanto, o início da modernidade, né? Bem antes do iluminismo francês e norte-americano. Vejam, qual é a questão que aparece, que abre a modernidade? Eu obedeço não porque porque a pauta de legitimidade é retrospectiva em relação ao patriarca. Eu obedeço não porque a escolha retrospectivamente me remete à tradição. Ou seja, a modernidade instaura uma forma de domínio racional que pressupõe a legitimação da obediência, a fundamentação da obediência. Obedecer não é um dado, já não é mais um dado de realidade. É uma situação problema para a qual deve haver resposta de legitimidade. Mais adiante, o iluminismo do século XVIII e a chamada doutrina dos direitos naturais. Tem um errinho aqui, desculpem, dos direitos naturais, ou do direito natural. Vocês encontram dois verbetes muito interessantes sobre direito natural, na célebre enciclopédia d'Alembert e Diderot.
E vocês encontram, basicamente, a expressão sendo consolidada, aplicada de maneira sistemática nos escritos de Rousseau, muito sob a inspiração de um outro suíço, que era um professor de direito civil de Genebra, que é Jean-Jacques Burle-Marquis. Basicamente, o que eu quero destacar aqui é o seguinte: os direitos humanos nascem, a agenda dos direitos humanos nascem numa certa falta de nitidez conceitual. Até hoje, se vocês perguntarem o que torna um direito direitos humanos, é uma questão que para a qual nós não temos apenas uma resposta, e todas as respostas são parcialmente satisfatórias. E por que isso? Porque na origem, a agenda dos direitos humanos está radicada na chamada autoevidência. O que é autoevidência? Quer dizer, era a percepção, a convicção de que os direitos humanos, como direitos naturais, como expressão dos direitos naturais, seriam reconhecíveis, identificáveis pelo simples sentimento, pela simples empatia, pela simples intuição, seria algo autoevidente. Essa ideia de autoevidência que não é politicamente irrelevante, vocês verão. Por quê? O terceiro fator de fundamentação moral importante nos direitos humanos, o chamado contratualismo abstrato. Veja, nós temos dois momentos em que o contratualismo foi estruturante da configuração do tecido social e institucional moderno. O primeiro momento é desse contratualismo abstrato. E o segundo momento é o chamado do contratualismo da concertação social, do pacto social. É o contratualismo do welfare state. É o contratualismo do segundo pós-guerra. Mas retrocedendo ao contratualismo que nos interessa agora, esse contratualismo abstrato de Rousseau, nós temos a ideia de que o fundamento da legitimidade é o consentimento. E, importante, o consentimento do indivíduo. A arena da legitimação da ordem jurídico-política era constituída por sujeitos individuais. O consentimento passava por uma escolha do indivíduo. Então, nós temos o indivíduo como sujeito e nós temos a liberdade como valor. E, basicamente, isso sintetiza a ideia da política como invenção do profano. O que é a invenção do profano? Ou seja, é a invenção da arte de decidir e deliberar entre pessoas, entre seres. Aquela ideia que está subjacente à chamada secularização da política e à laicização do Estado. Algo que, por sinal, está muito em crise ultimamente, diga-se de passagem. Olha, eu vou rapidamente aqui para vocês, eu vou tentar fazer uma tradução porquinha aqui da Doc, do terceiro parágrafo da Declaração de Independência norte-americana, que diz basicamente o seguinte: ela é reproduzida em todas as principais declarações de direitos humanos até 1948, até a de 1948. Mas ela diz assim: nós acreditamos que essas verdades são autoevidentes, to be self-evident, que todos os homens nascem iguais. Ou seja, eu acredito que eles nascem iguais. E eles são providos pelo Criador com uma certa inalienabilidade de direitos. Mas veja, ele está se referindo ao Criador, mas ele não está fundando, alicerçando a igualdade na decisão ou no repertório dos valores do Criador, mas sim, logo em seguida ele diz, direitos que entre os quais estão a vida, a liberdade e o direito de perseguir a alegria, a happiness, a alegria, a felicidade. Para assegurar esses direitos, governantes, olha, vejam bem, não é o rei, não é o Deus, mas governantes
Para assegurar esses direitos, governantes são instituídos por homens, derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados. Não preciso ler mais nada. Aí é o eixo da fundamentação moral dos direitos humanos. Vamos um pouco da origem histórica também dos direitos humanos. Século XVIII. Nós temos as revoluções liberais, movimentos de independência, aquilo que já disse, a laicização do Estado e a dessacralização do soberano, ou seja, o soberano deixa de ser o rei sol e passa a ser mais um entre tantos que compõem esse pacto político e jurídico-político das instituições modernas. E, basicamente, o repertório político vocês vão encontrar na Declaração de Independência, que eu já citei, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Bom, e o desmonte do Estado absolutista. Deixa eu só passar adiante. Qual é a proposição estética, qual é a proposição retórica dos direitos humanos? Basicamente, aqui vocês têm uma cópia da declaração e vocês têm a foto da Eleanor Roosevelt. Dois momentos de afirmação dos direitos humanos distintos. Ou alguns chamam duas gerações de direitos humanos distintas, né? Basicamente, o apelo retórico, o apelo estético dos direitos humanos está radicado na ideia de empatia e de tolerância. E em outros idiomas também, literalmente, empatia e tolerância. Agora vamos do outro lado, vamos dos direitos sociais. Ao contrário, diversamente dos direitos humanos, os direitos sociais são um repertório da era contemporânea, já não mais do nascimento da afirmação da modernidade. O mercado já não é mais a grande solução para acabar com a aristocracia, com os direitos da aristocracia, e para permitir a formação, a consolidação da cidade. O mercado passa a ser problema. Ou seja, o mercado dá vitalidade econômica, o mercado produz riqueza e o mercado produz injustiça, produz desamparo, produz iniquidade. E a democracia, que era vista lá pelos iluministas como a grande panaceia para a repactuação ou para uma nova pactuação da sociedade, no âmbito da modernidade, passa a ser vista não como uma solução, mas como um problema, como uma ilusão, para dizer pouco. Nós temos aí o socialismo do século XIX, a ideia da distribuição segundo as necessidades, a afirmação da chamada questão social e a construção de doutrinas políticas, socialismo utópico, marxismo, social-democracia, anarquismo. Desculpe se isso é um pouco tedioso, mas isso é tudo necessário para vocês estruturarem uma percepção muito nítida do que é uma coisa e do que é outra coisa. E não querer fazer um caldeirão, uma sopa de letrinhas, na convicção, como tínhamos nós antes, erroneamente, de que tudo seriam flores, ou de que tudo seria uma boa sopa. Na verdade, foram feitos bons pratos e pratos de gosto amargo e discutível. A classe social já não mais o indivíduo, é o sujeito, e a igualdade em lugar da liberdade, o valor predominante. E a política como arena do conflito. Aqui a gente tem, entre os documentos, o Manifesto Comunista. Bom, eu sei que não é novidade, mas organizando essas ideias, vamos para a origem histórica. Revolução Industrial, concentração urbana, crescimento econômico, conflitos de classe, aí você tem todo aquele itinerário de conflitividade que começa em 1848, Primavera dos Povos, Comuna de Paris, Revolução Bolchevista e todos os conflitos que acompanham a primeira metade do século passado, do século XX. Do ponto de vista do repertório político, você tem a erradicação da miséria e a promoção da igualdade material, você tem a contaminação, estratégica ou não, enfim, a contaminação do pensamento
teológico da Igreja Católica, na época muito importante, do ponto de vista do Ocidente, com a Rerum Novarum, a chamada doutrina social da Igreja, Versalhes, a OIT, e um itinerário de certo desmante do Estado liberal e da emergência de atores políticos intermediários. Eu quero com isso destacar o seguinte: já não é mais um indivíduo o eixo de gravidade da concertação política. A construção, a repactuação da sociedade no cenário e na perspectiva dos direitos sociais exige, requer, suscita trazer atores coletivos para a mesa de negociação. Quando a OIT fala no diálogo social, quando o welfare state chamava os chamados protagonistas sociais, os atores sociais, para construir, para consertar com C políticas macroeconômicas, quando falei da esposa, vamos falar do marido, Franklin Delano Roosevelt propõe o New Deal, ele propõe através para usar uma expressão desgastada atualmente, do empoderamento, ou seja, através da anabolizando o sindicato como um ator político necessário para a legitimação e para a estratégia de distribuição de renda e de, digamos, de conquista desses trabalhadores que estavam perdidos, essas ovelhas desgarradas pelas ideologias socialistas e revolucionárias, para um pacto dentro de uma certa perspectiva de Estado de Direito e de legalidade. A estética revela duas propostas. De um lado, a manifestação, o conflito, o coletivo, o nós e não o eu, e do outro, a percepção da desigualdade que está subjacente à relação de quem trabalha e de quem toma, de quem recebe o trabalho, de quem manda e de quem obedece. Nós, do direito do trabalho, nos dividimos em duas famílias. Eu diria que tem uma terceira família que ela não é do direito do trabalho, é contra o direito do trabalho. São aqueles que acham que o direito do trabalho não tem nenhuma função econômica e só atrapalha a eficiência econômica, concorrência, etc. Mas nós, do direito do trabalho, em geral, nos dividimos em duas famílias. Aqueles que acham que o trabalhador deve ser protegido porque ele é um hipossuficiente, que está na agenda daquela ideia de que ele é um vulnerável ao ser que precisa de cuidado, esse cuidado tem que ser feito através do Estado, através da lei, etc. Isso está naquele chamado primeiro protecionismo dos anos 30, anos 40, e aí vocês veem Cesarino Júnior, vocês veem a CLT, vocês veem esse repertório de direito, e você tem um outro tipo de visão, que é a visão que me parece, que me orienta, eu não uso a expressão hipossuficiente de jeito nenhum, que é a ideia de que o trabalhador deve ser protegido, não é porque ele seja hipossuficiente, mas é porque a relação de emprego é uma relação coessencialmente assimétrica, coessencialmente desigual. Isso significa dizer que relação de emprego é uma relação que é constitutivamente desigual. Ela se constitui de atores que são que desempenham papéis desiguais, em que um manda e o outro obedece àquele que manda. Essa desigualdade é recíproca e é bilateral. Bom, essa percepção, e agora vocês vão entender mais o que eu quero dizer, essa percepção embaralha um pouco a nossa ideia ingênua anterior de que seria fácil aproximar direitos humanos e direitos sociais. Vamos à questão do destinatário da proteção, e aqui eu acho que começa a ficar claro. Em primeiro lugar, desculpem a frase extensa, mas aqui eu quero ser muito preciso no que eu quero dizer em relação a isso. Ao contrário do que pode parecer, aliás, do que nos pareceu, eu entre eles, não é fácil a aproximação entre os direitos sociais e os direitos humanos. Se os primeiros, ou seja, se os direitos sociais têm seu apelo simbólico na ideia de prevalência do interesse da maioria, os segundos se sustentam no reconhecimento dos direitos da minoria. Direitos humanos são essenciais. Os direitos humanos são mais importantes. Se alguma importância eles têm, se alguma relevância, se alguma centralidade os direitos humanos têm, consiste no fato de que eles são endereçados à proteção das minorias. As maiorias não precisam de direitos humanos.
porque as maiorias têm mecanismos democráticos de construção do seu direito e da sua tutela, da sua proteção. Segundo, os direitos sociais se afirmam pela deliberação da regra de maioria. E os direitos humanos suscitam uma intervenção contra-majoritária. E aqui eu volto ao início da fala do meu querido amigo, que me antecedeu aqui contado, tentou me anteceder, o Fernando. Na verdade, a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal deve ter muitos motivos para ser criticado, todo mundo tem, mas ultimamente tem sido particularmente criticado. Depois a gente fala do populismo, da outra direita, dessas coisas, no café a gente fala mal deles. Mas, por hora, eu quero só destacar o seguinte: o que incomoda não é o ativismo. O que eles chamam de ativismo, o que incomoda, é a percepção de que, além de assegurar direitos de maioria, o sistema jurídico brasileiro hoje incorporou o dever de assegurar os direitos de minoria, os direitos humanos. E os direitos de minoria requerem uma ação judicial e uma postulação jurídica e uma defesa jurídica contra-majoritária. Não fosse a decisão contra-majoritária do Supremo, alguém aqui duvida que as famílias homoafetivas seriam reconhecidas no direito brasileiro? Ou nós vamos voltar para as trevas, como querem os nossos dirigentes atuais? Nós vamos voltar para trás, como caranguejo? Aliás, caranguejo, não sei se anda bem para trás, mais sabedoria. Vejam, é isso que eu quero destacar. Isso que eu quero problematizar, ou seja, a ação contra-majoritária não é para satisfazer os caprichos da visão doutrinária e ideológica dos magistrados, dos ministros ou dos juristas. A ação contra-majoritária é essencial à efetivação dos direitos humanos, porque os direitos humanos são essencialmente voltados à tutela dos direitos de minoria. Para direitos de maioria, existe o voto, a urna e o Congresso. Vejam, aqui, 2 exemplos de aproximação problemática. Deixa eu agora descer ao ponto concreto, com exemplos, para vocês entenderem o que eu quero dizer das dificuldades de aproximação entre os dois. Mas eu acho que a ideia-força está nesse slide daqui. Isso explica boa parte dos problemas e das soluções que eu vejo necessárias. 2 exemplos de aproximação problemática. A declaração, todos aqui conhecem, a Declaração dos Direitos Fundamentais da OIT de 1998. Diretor-geral Michel Hansen, no final da sua gestão, o diretor-geral belga Michel Hansen, entediado de tentar costurar alguma convenção, a OIT vivia um processo, as conferências viviam um processo de astenia da capacidade da OIT de produzir convenções. Parecia que tudo já tinha sido tratado num limite do possível de uma decisão tripartite, de uma costura política tripartite. Michel Hansen, então, falou, bom, a jogada em vez de ficar desperdiçando força, vamos concentrar tudo em 4 ideias-força, em 4 princípios. Em 4 grandes princípios correspondentes às conhecidas 8 respectivas convenções. Na época 7, mas depois 8 convenções. A época, se refere à ratificação pelo Brasil. Vejam, a partir da publicação dessa declaração, a OIT entrou no processo. Eu nunca vi uma polêmica tão, me desculpe a expressão, mas ela é o que eu realmente acho. Nunca vi tão baixo nível de disputa, de polêmica entre juristas quanto nisso. Hansen foi acusado de: você reduziu o direito do trabalho ao direito mínimo. A OIT se converteu na grande ferramenta de expansão da normatividade do direito, no direito enxuto de 4 princípios fundamentais. Você reduziu todo o repertório da OIT a 8 convenções e 4 princípios. O direito do trabalho é muito maior do que esse núcleo fundamental. Você reduziu o direito do trabalho ao Minimal Labor Standards, né, o direito mínimo, as normas mínimas. E aí foi uma longa... Quem acusou, o principal crítico foi
nada menos do que Philip Alston, que até hoje é o relator da Organização das Nações Unidas para a Pobreza e os Direitos Humanos. Fez um relatório importantíssimo do Reino Unido há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, e há 3 anos atrás, um importante documento político sobre a relevância de enfrentar a agenda do populismo da ultradireita como condição necessária para a garantia das políticas de redução da miséria absoluta, de erradicação da miséria absoluta e de redução da desigualdade. São 2 documentos da ONU, não são postulações doutrinárias de fulano ou beltrano. E ele que acusa. O Brian Langille, que é um professor que eu conheci, muito estimado, muito querido, Brian Langille, que é professor da Universidade de Toronto, saiu em defesa do Michel Hansen. O fato é que, vocês sabem a história, a solução encontrada para isso foi qual? Depois da gestão, do final da gestão, em 99, de Hansen, sobre o Samovia, o chileno mais longevo diretor-geral da OIT, e apresenta como, digamos assim, como tentativa de repactuação da OIT, a chamada Agenda do Trabalho Decente, que seguramente todos vocês conhecem, tratam, enfim, e estudam e examinam. A Agenda do Trabalho Decente foi uma tentativa de preservar a declaração, preservar o foco nos direitos fundamentais, sem abrir mão de políticas de expansão e de efetivação dos demais direitos, para além desses 4 princípios fundamentais. Bom, essa foi em síntese, essa foi uma experiência problemática, discutível, porque quando ela aparece, ela foi desacompanhada da política do trabalho decente, e quando ela aparece, ela apontou para o fato de que, olha, reduzir direitos do trabalho, direitos humanos, digamos, associar os direitos do trabalho aos direitos humanos é reduzir o alcance, é reduzir a expansão, é reduzir o campo de abrangência do direito do trabalho. O direito do trabalho é muito maior que isso. E é preciso lutar pelo direito do trabalho muito maior do que simplesmente o direito do trabalho que está radicado nos direitos humanos. Não sei se estou sendo claro, se estou falando português, mas isso é muito importante. Segunda experiência ruim. Só para... Eu já estou caminhando para uma conclusão. A representação dos trabalhadores migrantes dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Basicamente é o seguinte. A representação dos grupos sociais vulneráveis, entre os quais, é o caso emblemático dos migrantes norte-americanos, não foi adequadamente tratada pelos sindicatos de trabalhadores. E, por outro lado, esses migrantes e esses coletivos de direitos humanos não se reconhecem representados pelos sindicatos tradicionais. São 2 cases internacionais de pesquisa, vocês encontram rios de literatura, de pesquisa empírica e de comentários sobre por que o sindicato norte-americano não consegue representar os trabalhadores migrantes. Por que os trabalhadores migrantes norte-americanos, na maior parte deles indocumentados, obviamente, por que os trabalhadores indocumentados não reconhecem o sindicato como uma instituição, como que o organize, que aglutine, que defenda os seus interesses? E assim, trabalhadores indocumentados, migrantes indocumentados, né? Mulheres, vejam como durante tanto tempo se estranhou o feminismo e as organizações feministas e as organizações trabalhistas e socialistas. E aqui os coletivos interseccionais, e aqui eu me refiro a coletivos étnicos, coletivos de descendência original, coletivos baseados em orientação sexual não dominante, e assim vai. Esses grupos não se reconhecem representados pelos sindicatos dos trabalhadores, nem representados como na representação laboral. E vice-versa. Os sindicatos não têm políticas para aglutinar essas diferentes agendas, aliás, que são discutível, que eu costumo dizer, os novos direitos sociais acabam tendo problemas em relação ao velho direito social, aos velhos direitos sociais. E vou falar de 2 experiências para concluir que eu considero absolutamente interessantes. Vou começar aqui pela primeira. A chamada aproximação pela doutrina da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
deixa eu ir direto ao ponto. Todo mundo sabe o que é eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, os direitos humanos, lá atrás, nós falamos, se originam para reduzir os poderes do soberano, os poderes do Estado absolutista, e, portanto, são endereçados ao poder público. No caso, especificamente, a ampla defesa e o contraditório. A ampla defesa e o contraditório, literalmente na Constituição, é assegurada ao quê? Ao processo judicial ou administrativo. A questão que se discutiu, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não concluiu isso, esse julgamento, porque teve uma alteração do Código Civil, exigindo a preservação do direito de ampla defesa dos acusados em associações civis. O Código Civil mudou a redação em relação à redação originária do novo Código Civil. E, bem, está aqui. E, nesse caso, o precedente da União Brasileira dos Compositores, relatora da ministra Grécia, o fato é que a discussão que se coloca é: será que ampla defesa e o devido processo, não no sentido de processo judicial, de processo com capa, com regras procedimentais, mas o processo no sentido de um fluxo de dar voz ao acusado, de dar o direito ao acusado de apresentar as suas contra-evidências, não se aplica a relações entre particulares? A questão é: pode um empregador exercer o poder disciplinar sem dar voz ao empregado? Sem dar ao empregado o direito de se defender? Sem dizer a ele do que ele está sendo acusado? Sem oportunizar-lhe a contraprova? Não estou falando de ter advogado, não estou falando disso, estou falando de justiça, nem necessariamente de mediação. Eu estou dizendo que é uma coisa singela, aquilo que você faz para o seu filho, se você quiser educar seu filho numa relação civilizada. Se você quer ter uma educação, uma pedagogia civilizatória com seu filho, você, ao aplicar uma sanção, você diz por que você está aplicando, diz as razões, avisa antes que você vai aplicar, ou seja, avisa antes que aquela conduta não é desejável, não é conveniente, não é adequada, e dá a ele o direito de falar, dá a ele voz, para que ele possa perceber que a sanção foi acompanhada do direito de ter voz, de que ele é importante, de que a voz dele, que a sua percepção do que aconteceu é relevante. Bom, uma segunda aproximação interessante aconteceu esse ano, a Convenção 190, que é um primor, é uma coisa deliciosa de ler. Eu não pude estar em Genebra esse ano, não sei se alguns dos senhores acompanharam. Foi a coqueluche dos 100 anos da OIT. O Guy Ryder, que é o atual diretor-geral, já avisava, já tinha visto ele dar pronunciamento no sentido de que essa era a grande ideia-força para a comemoração do centenário da OIT, que é a convenção, acompanhada de uma recomendação, a Convenção 190, sobre violência e assédio no local de trabalho. Por que eu digo essa é uma segunda experiência interessante de aproximação em direitos humanos e direitos fundamentais? Porque a Convenção diz que a prática de assédio contra trabalhadores, especialmente integrantes de grupos sociais vulneráveis, é atentatória aos direitos humanos. E quando a OIT diz isso, a OIT pertence à ONU, portanto, pertence ao sistema de proteção de tutela dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Não sei se eu estou sendo claro. Isso não é um dizer retórico qualquer, é uma normatização com consequências políticas, inclusive de controle dos Estados, em caso de inobservância. São dois exemplos que eu acho bastante interessantes. Moral da história, não tem moral na história. O que eu quero com isso, e pretendo com isso ter trazido a vocês, é apenas a ponderação de que, quando nós inovamos, aproximando valores, normas, sistemas regulatórios e doutrinas provenientes de momentos históricos, de fundamentos distintos, nós precisamos respeitar as particularidades de cada um deles. Sem o que nós corremos o risco de fazer com que tudo seja direito humano e acaba
de algum modo, banalizando a agenda da tutela dos direitos humanos. E, por outro lado, se nós achamos que todo direito do trabalho é direito humano, nós vamos reduzir o direito do trabalho àquilo que é fundamentalmente humano e vamos deixar de assegurar outros direitos do trabalho que são muito importantes, que são direitos baseados em consensos e deliberações do processo majoritário. Portanto, que não precisam ser direitos humanos, nem tudo que deve ser efetivado, nem tudo que deve ser tutelado, nem tudo que deve ser obedecido precisa ser direitos humanos. É essa a ideia. Eu agradeço muito a paciência de todos, foi uma alegria estar aqui, estou aberto a perguntas. Queria agradecer a participação do professor Antônio Rodrigues e franquear a palavra aos participantes para eventuais dúvidas, perguntas, manifestações, críticas positivas ou negativas, por que não? Para fazer a entrega do certificado de participação, eu gostaria de convidar a doutora Margarete Rodrigues Costa, ou alguém de sua escolha. Alguma pergunta? Tem sim. Coisa rápida. Prometo, coisa rápida mesmo. Nesse processo que a gente está passando, sobretudo de subtração mesmo de direitos trabalhistas, uma eventual perspectiva enfim, redução mesmo, sistemática dos direitos, uma eventual amplitude da perspectiva dos direitos trabalhistas como direitos humanos, não seria um elemento que poderia fortalecer a tese de direitos trabalhistas enquanto cláusulas pétreas para tentar preservar ao menos aqueles contemplados nos artigos 7º, 8º, 9º da Constituição? Eu acho que sim, mas até aí o Brasília chega. Dá para voltar ao Data Show? Ao PowerPoint? Tá, só trazer um exemplo. Desculpe aqui, mas eu acho que é interessante passar em revista algumas tropas aqui. Desculpem, nem preciso olhar. Aqui nós temos uma séria agenda a enfrentar. Isso é consistente com a sua indagação. Em que medida a aproximação dos dois não é hoje mais importante do que foi, talvez, em outros momentos? Eu acho que você está coberto de razão. Nós temos um fenômeno preocupante, que é o esgarçamento das instituições democráticas a partir de processos que nascem da validação eleitoral. E isso é verdade Hungria, Venezuela, vejam, estou pegando de lado a lado, eu não estou dizendo que é Rússia, Estados Unidos, Turquia e Brasil, por que não? A ideia dessa ideologia, desse fenômeno político contemporâneo, me permitam só a paciência de responder aqui com essa derivação que eu acho importante e contemporânea. Nós precisamos entender o nosso tempo. Não estou me referindo só ao tempo de Brasília de hoje, eu estou me referindo ao nosso tempo. Ele tem aquilo que o Ingmar Bergman fez, não sei se vocês assistiram o filme, o Ninho da Serpente, sobre os totalitarismos se estabelecendo durante os anos 30. Então, nós temos serpentes aninhadas. A ideia desse populismo, em geral, de ultradireita, mas que muitas vezes tem uma estética de esquerda, basicamente, ou apelando de esquerda, a ideia do meu povo contra o outro, o alienígena, o inimigo. Ele não reconhece outras configurações identitárias, como trabalhadores, vulneráveis, LGBT, tarará, migrantes, nativos ou indígenas. A gente fala indígena com muita tranquilidade, no Canadá, você fala indígena, você é preso. Ele não reconhece esses, porque ele não vê a sociedade a partir da possibilidade, ele não reconhece, ele não admite a possibilidade da diversidade como estruturante da sociedade, uma sociedade estruturada por atores diversos. Desconhece ou desqualifica e combate instâncias mediadoras, isso é muito importante. Partido,
Veja que eu negocio com bancada, eu não negocio com partido. Partido é tudo a mesma coisa, tudo legenda. Partido eu crio um e ganho a eleição. Foi assim que aconteceu em uma série de outros países. Para não falar do Brasil. Imprensa, veja, todo santo dia existe uma queixa da imprensa. Como se conviver com a crítica da imprensa não fosse, digamos assim, o cotidiano de qualquer agente político. Quem é gestor aqui, inclusive do judiciário, sabe disso. Você quer setar na chuva para se queimar, como diziam. Enfim. E sindicatos? E sindicatos? Sindicatos são instâncias mediadoras. Ele fala com o trabalhador pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas ele não fala com o trabalhador através do sindicato. Ele não reconhece a legitimação mediadora dessas instituições. Isso, vejam, olha o primeiro item. Isso é verdade na Venezuela, Hungria, Rússia, Estados Unidos, Turquia, Brasil e entre outros países. Isso não é um fenômeno, não estou fazendo aqui uma crítica isolada ao Brasil. Infelizmente, gostaria de estar apenas falando da experiência brasileira. Desafia instituições de check and balance. Por isso que vocês apanham tanto. Vocês apanham tanto. Eu disse, não é porque vocês fazem ativismo, vocês apanham tanto porque vocês respeitam direitos que requerem um controle contra-majoritário. Vocês apanham porque vocês são instituições de check and balance. Vocês se impõem limites ao poder. E quem atua, quem tem por função missão institucional, impor limite ao poder e tem coragem para exercer essa sua missão institucional, vai apanhar. Dessa gente vai apanhar. E se essa gente puder destruir, vai destruir. Não se engane em relação a isso. Congresso independente, judiciário, corte, descompromisso com a comunidade jurídica internacional. O Brasil foi, durante 2 conferências da OIT, sucessivamente caso de vexame. O Estado brasileiro, a representação do governo, do Estado brasileiro, nas 2 mais recentes conferências, inclusive nessa agora, a Conferência 108, que aprovou a Convenção 190, a conferência recuou um pouco, mas o Brasil foi visto como um ponto importante de reflexão e de atenção da comunidade jurídica internacional. Então, nem aí. O Trump acaba contratado com a Ásia, vai se retirar do Acordo de Paris, e o nosso vai atrás. Enfim, estou pouco aí com o que a comunidade jurídica internacional pensa. Porque não vê na comunidade jurídica internacional a possibilidade de legitimação, de expansão e de abertura para o contemporâneo, mas como mais uma instituição de check and balance, mais um cara que... A expressão de ontem foi, vocês não param de me apurrinhar, me achar paciência, né? A imprensa não para, você tem que parar de me apurrinhar. Ou seja, vocês... A existência da imprensa livre é uma coisa que incomoda, a imprensa do judiciário incomoda. Aqui, e para finalizar, não menos trágico, são regressivos em costumes, são regressivos na laicidade do Estado, querem um Estado cada vez mais contaminado por agendas, não é? Eu quero um mais evangélico, demasiadamente evangélico, terrivelmente evangélico, para uma função de Estado. Esse é o critério de escolha de um agente político, ser evangélico. E na agenda do combate à discriminação, ou seja, discriminar é algo moralmente aceitável, segundo os parâmetros éticos desse repertório político, dessa ideologia e dessas forças políticas. Não são só ideologias, são forças políticas importantíssimas, importantíssimos países, entre as quais política de inclusão, igualdade, oportunidades no trabalho, isso tudo é visto como... E aí, índio, preservação do meio ambiente, e assim vai. Universidade, a gente apanha, imagine quanto eu apanho, porque eu sou simultaneamente professor de Direito do Trabalho e professor de Direitos Humanos, de uma universidade pública. É de lascar. Quer dizer, eu sou potencialmente um ser preocupante, um ser a ser vigiado. Esses são os nossos tempos. Eu falo isso para vocês, não estou fazendo proselitismo político, cada um tem a sua visão, vocês estão todos maduros. Eu estou dizendo isso porque é preciso ter presente que essa agenda interessa a nós, ao papel institucional de vocês, e ao papel político e ao papel jurídico, do ponto de vista do sistema macro-político, macro-jurídico-político, do direito. E do direito do trabalho, em especial. E dos direitos humanos, então, já que o encontro de hoje foi direitos do trabalho e direitos humanos, então, essa aqui estava preparada para que alguém fizesse a pergunta para apresentar. Não, foi combinado, é bom que se diga.
Mais alguma pergunta? Queria pedir a gentileza da doutora Meg para a entrega do certificado. Daremos agora o intervalo para almoço. Reforço o aviso para que atentem ao registro de entrada e saída através do BIP e retornaremos às 14 horas lá na Escola Judicial para o ciclo de laboratórios. Obrigado a todos.